tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre a cultura surda. Legal! Esse sinal é como? Esse é o sinal de cultura, com a configuração de mão do número 5. Cultura, com esse movimento na cabeça. E esse é o sinal de surdo. A cultura surda é diferente da cultura ouvinte? O que vocês acham? Na área de estudo e de pesquisa é comprovado. O surdo tem uma cultura própria. Vamos conhecer quais os classificadores próprios da cultura surda? A minha base para explicar sobre cultura tem referência na autora Karin Strobel. Esse é o nome dela. Essa autora é surda e o nome do livro é esse. Você pode aproveitar para fazer uma leitura mais aprofundada e conhecer mais sobre a cultura surda. Mas para começar a nossa conversa, o que é cultura para vocês? Você aí em casa, como você imagina o conceito de cultura? Cultura é costume, hábito, às vezes a forma como uma pessoa vive, diferentes comidas, roupas, tipos diferentes de povos, de grupos. Pois é. Essas são algumas características. Mas se você ler sobre o conceito de cultura, tem vários outros detalhes sobre o que é cultura. A cultura é a forma como uma pessoa vive, como que uma pessoa está inserida no mundo. A forma dela interpretar e de ela perceber as coisas. O surdo percebe diferente, vive de forma diferente do que o ouvinte? Vamos ver. Tem dois conjuntos de discussões que não dá para separar. O primeiro é sobre a língua e o segundo é sobre a experiência visual. Por que não dá para separar nesse contexto? Porque a língua é visual. A língua é diferente da língua portuguesa, que é oral auditiva. A língua de sinais, ela é visual espacial. E ela dá para o surdo a experiência visual. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês imaginarem, para vocês se perceberem como ouvintes como é verdade e como é diferente. Para nós aprendermos a respeitar cada uma das culturas. A primeira experiência que eu vou mostrar é a minha própria experiência de quando eu era criança. Quando eu era criança, eu não ouvia bem. Eu tinha uma forma de viver que era visual, de perceber, de aprender, de internalizar as coisas. Um dia aconteceu de eu estar na sala de aula e eu tinha mais ou menos 7 anos. Eu estava na sala de aula estudando e de repente os alunos começaram a levantar e a fugir pela porta, a sair correndo. Eu me assustei naquela hora e por
que as pessoas estavam saindo correndo? Acabou? Era intervalo? Eu não entendi o que aconteceu na hora. E eu peguei a minha mochila e comecei a guardar as minhas coisas, porque eu pensei que acabou. E a professora me chamando, vem, vem, e eu, sim, tô indo. É que eu não vi o que aconteceu. O ventilador na sala explodiu e começou a pegar fogo dentro da sala. Os outros ouviram o barulho, os estralos do ventilador e fugiram. E eu não ouvi e fiquei, porque eu não escutei. Eu percebi o movimento das pessoas correndo. E aí eu fui atrás, atrasada, mas eu fui depois. Essa foi uma experiência visual, porque nós percebemos o movimento do corpo. Outro exemplo. Na escola tem o sinal. Se falava antigamente o sinal para trocar de aula, no intervalo batia o sinal, no começo, no final batia o sinal. E os alunos sempre falavam: ah, vai bater o sinal, vai bater o sinal. E eu, vai bater o sinal? Como? Que sinal? Eu não entendia, não sabia o que era. Um dia eu tinha 13 anos. Eu, no intervalo, fui tomar água no bebedouro, perto ali da secretaria. E eu tomando água, senti aquele barulho. E eu procurei o que era esse barulho. A professora estava vindo e aí ela falou: esse barulho é o sinal. Agora vai formar fila para ir para a sala. E eu, esse barulho é o sinal? E ela, sim, aí fez sentido. Antes eu não entendia o sinal, se tinha, se não tinha. Eu percebia o movimento do corpo. Os alunos, um pouco antes de começar o intervalo, colocam o lanche em cima da carteira. E eu olhava, percebia e pensava: acho que é hora do intervalo. Pegava as minhas coisas e ia para o intervalo. Outra coisa é a mochila, de arrumar, de guardar as coisas. Aí eu sabia que era a hora do final. Tudo era pelo movimento do corpo, uma experiência visual do surdo. Outra experiência própria da cultura é sobre a língua. Nós que sinalizamos temos costumes próprios dos surdos, que os ouvintes não têm. Por exemplo, nós surdos, numa roda, num grupo, nós estamos conversando e nós podemos, por exemplo, eu e você conversarmos, eles dois conversarem, todo mundo conversar ao mesmo tempo. Não atrapalha nada. Mas num grupo de ouvintes, não pode. Nesse grupo precisa uma pessoa falar e a outra esperar e falar depois. Não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo, porque confunde, não dá para entender. Na língua de sinais dá, e nós estamos acostumados a fazer isso. Outro detalhe também é que nós sinalizamos de frente um para o outro. Se a pessoa passa no meio, para nós é falta de educação, é falta de respeito, não pode. Vocês evitem. Se tem duas pessoas surdas conversando ou uma pessoa surda e um ouvinte, evitem passar na frente. Eu percebo que isso acontece muito em palestras. Às vezes eu estou numa palestra sentada e assistindo e a intérprete está sentada na frente e a pessoa passa no meio e se senta. Passa na frente, atrapalha, porque a pessoa corta a comunicação visual. Evitem. Façam dessa forma, passem por trás do intérprete e não na frente, ok? Outra experiência bem legal é de quando eu estudava letras libras, lá em Florianópolis. E eu morava em Blumenau. Eu e mais 2 amigos, nós 3 íamos de carona até lá. O meu amigo dirigia o carro
e ele era surdo e sentava na frente. E a minha amiga surda e eu sentávamos atrás para poder conversar, bater papo. Se ela sentasse na frente, ia ser muito difícil de ela olhar a minha sinalização, o pescoço ia doer e ia ser muito difícil de conversar. Então nós duas sentávamos atrás juntas para poder conversar. Nós duas, um dia conversando, batendo papo, sentimos uma luz piscando atrás. Nós duas achamos estranho, olhamos para trás e no outro carro que estava atrás, o motorista era surdo amigo nosso e estava piscando a luz, chamando a nossa atenção. Então, o pisca-luz é um jeito próprio de chamar a atenção do surdo, um jeito visual. Vocês escutam a buzina, certo? Nós surdos vemos a luz. Nós duas percebemos a luz, olhamos para trás e começamos a conversar entre nós quatro. Mesmo com a distância dos 2 carros, dava para conversar. Que interessante, né? Já aconteceu comigo também de eu estar dentro do ônibus e do lado de fora ter um surdo amigo meu. E eu, oi, tudo bem? Vamos combinar assim, conversando, até o ônibus ir embora. Porque a língua é diferente, tem modalidades diferentes e dá para se comunicar de longe, dá para se comunicar através do vidro, dá para sinalizar. Vocês ouvintes não estão acostumados, né? Muito tempo atrás, as pessoas acreditavam que a língua de sinais não podia ser registrada, escrita. Mas hoje já se descobriu que tem sim uma escrita de sinais. A língua de sinais pode ser registrada. Se vocês querem conhecer como é o registro, a escrita da língua de sinais, tem dentro do dicionário Capovilla uma explicação bem detalhada de como é a escrita de sinais. A língua de sinais não é uma língua ágrafa. Existe sim uma forma de registrar. Mas aqui no Brasil, a escrita de sinais não é valorizada, não é reconhecida. Não é aceita como escrita. Para escrever, o surdo precisa ser bilíngue. São 2 línguas, a língua de sinais para se comunicar e a escrita da língua portuguesa para registro. A escrita de sinais não é utilizada, por isso muitos surdos não conhecem, porque não é ensinado dentro da escola. Ainda! Dependendo no futuro muda, né? Porque a escrita de sinais é própria da cultura surda. É a minha língua e eu registro na minha língua. A língua portuguesa fica como segunda língua, como inglês, espanhol, alemão. Dá para aprender como segunda língua também. Gostaram? Aprenderam um pouquinho sobre cultura? Esse vídeo é só um pouquinho do que eu vou transmitir para vocês saberem que existe e começarem a ler mais sobre cultura. Nos próximos vídeos eu vou continuar apresentando mais exemplos de cultura. Beijinhos, tchau!